Olá pessoal, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno, este é mais um devocional na tenda do encontro. Este momento em que nós meditamos na palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, este Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele não nos deixou órfãos. Ele disse: eu vou para o Pai. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, Ele alertou os seus discípulos: olha, eu vou ser crucificado, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. E é melhor que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. E Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então o Senhor Jesus, Ele foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a glória de Deus e foi assunto aos céus. Ele voltou para o Pai. E a Bíblia diz que hoje Ele está à direita do Pai e intercede por nós. E Ele enviou o Espírito Santo, o outro Consolador. Por isso que a Bíblia diz: este Senhor é o Espírito. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Porque uma vez que nós nos convertemos ao Senhor, meus irmãos, o véu da religiosidade ele é tirado. O véu do engano ele é tirado. O véu que nos separava, ele foi tirado, ele foi rasgado. Agora, por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o qual nos deu o Espírito Santo, por meio dele nós temos acesso ao Santo do Santo, ao santo lugar da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o conhecimento está em Deus. E o acesso a Deus é por meio de Cristo Jesus, impulsionados agora pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje o Espírito Santo está operando no coração do ser humano, fazendo com que o ser humano creia no sacrifício de Jesus, e esse sacrifício nos liga ao Pai, nos dando a verdadeira liberdade. A liberdade, meus irmãos, de viver uma vida livre do pecado, livre do engano. O ser humano hoje tem condição de viver uma vida santa, dedicada a Deus. Nós não precisamos mais ser escravizados pelo pecado, pelas imoralidades, pelos vícios, pelas mentiras. Nós não precisamos mais ser escravizados por esses enganos do mundo. Porque hoje nós temos o Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós também agora não mais dependemos de nenhum sacerdote. Meu irmão, entenda isso. Você não depende de nenhum outro sacerdote, senão Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Jesus Cristo. Você não depende de santo, você não depende de religião, de igreja, de líder, você não depende, nós não dependemos de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro ser, senão única e exclusivamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que Ele é o Salvador. Cristo Jesus é a luz do mundo. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele nos deu do seu Espírito. Por isso hoje nós somos livres para adorar. Meu irmão, você não precisa ficar consultando líder religioso para fazer isso, para fazer aquilo. Você hoje pode ser dirigido pelo Espírito Santo. O que você tem que vestir? O Espírito Santo te ensina. O que você tem que comer? O Espírito Santo te ensina. Onde é que você tem que morar? O Espírito Santo te ensina. O que você tem que estudar? Onde é que você tem que trabalhar? Tudo, o Espírito Santo hoje nos dá essa liberdade para receber a direção dEle e viver uma vida livre para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Testifica no nosso espírito que nós somos salvos. Nós estamos indo morar no reino de glória eterna de Deus. Nós vamos reinar com Cristo eternamente. Nós estamos contemplando a glória do Senhor pela fé, movidos pelo Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, nós estamos sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então o Espírito de Deus opera em nós, nos transformando de glória em glória, nos tornando a imagem e semelhança de Jesus, o ser humano perfeito. Jesus é o modelo. Jesus Cristo é o perfeito modelo de ser humano. E o Espírito Santo hoje está trabalhando em nós e é de glória em glória, meu irmão. Se você falhou, se você errou ontem, hoje, não desista. O Espírito Santo, ele ainda está com você para te capacitar. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completar, para concluir. Então somente permaneça em Cristo, então somente todos os dias busque ser cheio do Espírito Santo e você vai ter uma vida transformada, você terá uma vida livre para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo os meus irmãos, cada um que tem acompanhado essas mensagens, seja abençoado, seja perdoado, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu irmão, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.